O assunto agora é a famosa tabela periódica. Na verdade, o nosso objetivo é aprender a consultar a tabela periódica. Bom, essa tabela é uma tabela pronta, uma tabela que é toda pintada. Essas cores indicam características e servem para diferenciar algumas situações. Na verdade, nós não vamos usar essa tabela nesse momento. Nós vamos começar por uma tabela sem nenhuma cor, tá? Que tenha só o formato e os elementos químicos distribuídos. Bom, numa tabela periódica nós encontramos todos os elementos químicos conhecidos até hoje. Bom, vamos começar então. A primeira coisa que nós precisamos perceber numa tabela periódica e precisamos conhecer é a legenda dessa tabela periódica. Por quê? Porque numa legenda ele vai explicar exatamente todos os números que aparecem dentro do quadradinho. Na verdade, tudo que aparece dentro do quadrado. O símbolo do elemento, o nome do elemento, número atômico, massa atômica, distribuição eletrônica, são alguns exemplos do que pode aparecer dentro dos quadradinhos. Mas o importante é saber que cada quadradinho tem um elemento químico e tem informações sobre ele que a gente só vai saber que números são esses, que informações são essas, olhando a legenda da tabela. Bom, agora vamos para os grupos ou famílias. Todas as fileiras que existem na tabela periódica, na ordem vertical, todas essas fileiras são grupos da tabela ou famílias. Nesse caso, 18 grupos ao todo. Bom, só como uma observação, apesar do hidrogênio aparecer no primeiro grupo da tabela periódica, ele não pertence a nenhum grupo. Ele só aparece ali porque o número atômico dele é 1. Ele inicia a tabela periódica. Bom, nesse sentido, é bom lembrar que a tabela periódica, ela ocorre em ordem crescente de número atômico. Então, o hidrogênio tem um número atômico 1, iniciando dessa forma a tabela periódica. No caso, a tabela periódica, além de ser dividida em grupos, que são as fileiras verticais, ela também é dividida em períodos. Os períodos são as fileiras horizontais. Então, por exemplo, o primeiro período da tabela periódica só tem 2 elementos químicos, o hidrogênio e o hélio. Nesse caso, a gente consegue perceber 7 períodos na tabela periódica. Além de saber das famílias e dos grupos, é bom a gente entender como a gente diferencia esses grupos. Bom, elementos representativos são os 2 primeiros grupos da tabela periódica e os 6 últimos grupos. Esses elementos representativos, eles recebem nomes específicos. Sendo assim, o grupo 1, que também é chamado de grupo 1A, porque todos os elementos representativos levam essa nomenclatura com a letra A. Então, o grupo 1 ou 1A é chamado de família dos metais alcalinos. O grupo 2 ou 2A, família dos metais alcalino-terrosos. Percebam que eu pulo do grupo 2 para o grupo 13, porque, na verdade, os elementos representativos são os 2 primeiros grupos e os 6 últimos grupos, certo? Então, o grupo 13 ou o grupo 3A, e aí, nesse caso, como eu disse, os elementos representativos têm uma nomenclatura com a letra A. Então, os 2 primeiros grupos, 1A e 2A, pula toda aquela parte central da tabela e
nos 6 últimos ele volta a ser 3A, 4A e em diante. Então, o grupo 13, que também é chamado de 3A, recebe o nome do primeiro elemento do grupo, que é o boro. Então, família do boro. O grupo 14, ou o grupo 4A, recebe também o nome do primeiro elemento do grupo, que é o carbono. Então, é a família do carbono. No grupo 15 ou 5A, a mesma coisa. O nitrogênio é o primeiro elemento do grupo e o nome da família é a família do nitrogênio. O grupo 16, ou o grupo 6A, é a família dos calcogênios. O grupo 17, ou 7A, a família dos halogênios. E o grupo 18, ou 8A, ou em alguns casos, em algumas tabelas, grupo 0, a família dos gases nobres. Já a parte central da tabela periódica são os elementos de transição. Dentro dessa parte central é possível observar 2 quadradinhos que parecem estar em branco. Esses 2 quadradinhos, na verdade, são os elementos de transição interna e eles são representados do lado de fora da tabela. Então, essas 2 fileiras que aparecem do lado de fora, na verdade, todos esses elementos estão dentro dos 2 quadradinhos que aparecem na parte central da tabela periódica. Além de dividir em grupos e períodos, a tabela também é dividida em metais e ametais, ou, nesse caso, não metais. Bom, como é que a gente pode fazer essa divisão? Antigamente, existiam 3 classificações: os metais, os semimetais e os não metais. Agora, não existe mais a classificação de semimetal. Então, é possível dividir a tabela em 2 partes. Nesse caso, a gente divide fazendo uma escadinha. Essa escadinha começa lá no boro, no grupo 3A ou no grupo 13, e ela vai descendo. Essa escadinha serve para a gente conseguir separar todos os elementos que aparecem à esquerda dessa escada são classificados como metais, com exceção, lembrando, do hidrogênio, certo? O hidrogênio não pertence a nenhum grupo, apesar dele estar do lado. Ele está à esquerda da escada, ele não é classificado como metal. Então, continuando, todos os elementos à esquerda dessa escada são classificados como metais. Ou seja, características dos metais. Os metais têm brilho, os metais podem ser transformados em fios, em lâminas, conduzem calor, conduzem corrente elétrica e, em sua quase totalidade, são sólidos. Bom, e para o lado direito dessa escadinha da tabela, dividindo a tabela então em 2 partes, do lado direito, os elementos são classificados como ametais. Ou seja, eles têm características opostas aos metais. O que se pode perceber é que a grande maioria da tabela periódica é classificado como metal, né? E uma pequena quantidade é classificado como ametal ou não metal. Já que citamos que os metais são em sua grande maioria sólidos, vamos falar um pouco dos estados físicos dos elementos, principalmente os casos particulares. Nesse caso, nós vamos falar do único metal líquido, que é o mercúrio. O mercúrio tem um símbolo Hg, ele é um metal de transição, né, que está na parte central da tabela periódica, e todos os outros elementos metálicos são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido. O outro elemento da tabela periódica que também é líquido é o bromo. O bromo tem o símbolo Br, ele aparece na parte dos ametais. Então, os únicos 2 elementos líquidos da tabela periódica são mercúrio, que é um metal, é o único metal líquido, todos os outros são sólidos, e o bromo, que é um ametal. Sendo assim, finalizamos essa parte de consulta à tabela periódica. Na verdade,
Existem muitas outras coisas a se falar de uma tabela periódica. Nesse momento, apenas para aprender a consultar a tabela. Agora já sabemos que a tabela periódica tem 18 grupos, 7 períodos, elementos de transição interna, elementos representativos que também são chamados de grupos A, e nesse caso recebem nomes específicos. Falamos também de duas particularidades que são os 2 únicos elementos líquidos da tabela periódica. Sendo assim, a partir de agora estamos aptos a usar a tabela periódica.